Tudo Boa bom? Boa noite. noite. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. O pessoal está entrando aqui. Então, Luísa, vamos conversar um pouquinho sobre o seu livro. Sim. Antes de mais nada, se apresente. Quem é a Luísa? Para o pessoal conhecer. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luísa Viana Mello. Vocês podem me chamar de Luel, né? É assim que eu coloquei na orelha do meu livro. É um apelido de família e eu queria que as pessoas me conhecessem como escritora, assim. E eu sou uma pessoa que já vem um tempo escrevendo, né? Eu sou do direito e tenho um trabalho mais acadêmico, gosto muito de escrever, mas assim, antes eu escrevia só textos mais técnicos, né? E desde 2015 que eu me lancei aí na escrita de ficção e essa escrita rendeu o meu primeiro romance, né? Que é o Entre Baleias e Estrelas, que tá aqui, ó. Muito lindo. Você já fez um lançamento dele? Conta um pouquinho como é que foi esse lançamento. Sim. Coração. Não, tô aqui nervosa, né? Eu dou aula, mas assim, nossa, como é que entra no Instagram? Como é que eu vou conseguir entrar na live? Fiquei doida aqui. Mas então, Luísa, abaixa um pouquinho o seu celular para o pessoal te ver melhor. tá bom Isso. assim? Beleza. Então, desde o ano passado que eu tô conversando com a Leida, né, pra gente poder publicar o livro. Aí estava tudo certo para a gente publicar em maio e participar da Bienal, né? Mas aí veio o pandemônio e todos os projetos, né, tiveram que ser readaptados. Então, aí o lançamento mudou para outubro, né? E também por conta desse contexto, achei que não ia ser possível fazer um lançamento presencial. Mas aqui na minha cidade, eu estou aqui desde março, né, em teletrabalho, a gente conseguiu fazer um lançamento bem bacana e com a participação das pessoas aqui, da comunidade, foi, sim, superou em muito as minhas expectativas, sabe? Foi maravilhoso, o pessoal aderiu, o pessoal foi, quis conhecer a história, foi, assim, uma sexta-feira surreal, sabe? Foi muito bom e eu agradeço muito as pessoas da minha cidade, Rio Piracicaba, que é uma fonte constante de inspiração para eu poder escrever. E é isso, foi um lançamento lindo. E agora fazendo o lançamento virtual, o livro está em pré-venda até amanhã. Então, quem quiser adquirir, eu já falei com o pessoal aqui no site da Páginas Editora. Como que Incrível. foi a construção da história? Quando que você começou a escrever? Quando que teve a ideia? Tá. É... Ai, tô aqui muito feliz que uma aluna minha colocou uma mensagem aqui. Obrigada, 42 CESAP. Também estou muito feliz que vocês estejam aqui. Então, eu comecei a escrever em 2015. Demorou 5 anos, né, para poder parir essa belezura aqui. Foram 3 anos escrevendo e 2 anos nessa fase de produção, né? Então, revisão, diagramação, a capa, que eu quis investir muito numa boa capa, né? E também a leitura crítica. A minha inspiração para escrever é o interior de Minas, né? Eu queria contar uma história regional. E eu falei muito para as pessoas no lançamento, foi a seguinte justificativa, né? A gente tem muita história de fora, referência de fora, né? Lá o mercado editorial é mais aquecido, mais desenvolvido que o nosso. Mas mesmo aqui no contexto do Brasil, eu percebo muito assim, as narrativas são mais concentradas, sabe? É Rio, São Paulo, alguma coisinha aqui ali de Nordeste, agora mais narrativas do Norte. E assim, eu queria contar uma história mineira, mas longe de ter a pretensão de falar que esse interior representa todo o interior de Minas, né? A gente tem aí 853 municípios no nosso estado. Então, eu queria contar uma história sobre esse interior do quadrilátero ferrífero. A inspiração é a minha cidade, é as cidades do entorno, né? Alvinópolis, João Monlevade, São Domingos do Prata, Santa Bárbara, Catas Altas. E eu queria falar dentro desse contexto do interior, desse tipo de interior, de uma família, uma tradicional família mineira, né? Uma família que é conservadora, uma família que é religiosa, que é muito unida. E essa análise é feita a partir do ponto de vista de uma adolescente, né? Então, eu queria muito retratar minhas avós, minhas tias, mas que também tem um perfil, né, de família, de mulher, que não é só da minha família, é desse contexto, entendeu? Então, é a tia benzedeira,
a avó que reza pro neto passar no vestibular e dá oração para ele de São Miguel, ó, de São Geraldo, de Santa Catarina. Então, assim, é uma cultura, né? E eu queria muito falar sobre ela. Uhum. E quando foi que você falou assim, não, tá pronto, a história tá pronta, é isso aqui? Foi em 2018, né? Corrigi, recorrigi, reescrevi várias vezes. Foram 3 anos mesmo de escrita, assim, diária. E aí não sei, eu tava chocando o livro, sabe? Eu falava na minha cabeça assim, eu só vou revelar para as pessoas que eu sou escritora depois que eu tiver 3 obras. Não sei por quê, eu inventei isso na minha cabeça, sabe? Eu invento umas teorias malucas. Aí eu falei assim, gente, o que que eu tô esperando, sabe? O livro tá pronto, eu já tenho um outro escrito. Eu não tinha motivo para poder ficar protelando, sabe? Então, em 2018, eu decidi já começar a divulgar, divulgar, não falar com os meus amigos. Quando foi em 2019, eu já fui distribuindo para algumas pessoas lerem, que foi muito, muito importante isso. Amigos da capital, amigos do interior, família, pessoas de fora da família, sabe? E foi muito importante isso, porque eu consegui ir arredondando o texto à medida que o pessoal ia me dando os feedbacks, né? Então, assim, eu tive muita preocupação com a questão de data, precisão mesmo do texto. O texto fala não só de família, mas tem alguns aspectos médicos. Então, eu pesquisei Uhum. muito para poder fazer, sabe? Eu via vídeos sobre cirurgia, eu lia sobre o que eu queria, a doença que eu queria retratar, sabe? Então, esse trabalho é um trabalho demorado, né? Então, mas em Sim, 2018 eu senti que ele pesquisa. estava pronto para começar a vir ao mundo. Uhum. E conta, sem dar spoiler, para o pessoal comprar o livro e ler, conta um pouquinho da história do livro para eles. Então, o livro é uma narrativa sobre amadurecimento, né? Sobre jornada. Então, essa é a narrativa, ela tem dois, estou sendo redundante aqui, tem dois narradores, né? E esses narradores, eles são os personagens principais do livro, né? O casal fofinho, lindo, aí vocês podem pensar em várias referências, a culpa das estrelas, as vantagens de ser invisível. Queria um casal assim bem, sabe, que as pessoas sentissem uma Uhum. identificação grande com eles. Mas um casal dentro desse contexto que eu te falei, né? Então, um mora no Serra, em Belo Horizonte, a outra mora no interior, que poderia ser Rio Piracicaba, Alvinópolis, Nova Era, sabe? E aí eles têm essa rotina bem mineira, um vai com o avô no Café Nice, em Belo Horizonte, para tomar um frappé de coco. A outra mocinha, ela vai para o Festival do Vinho em Catas Altas. Ela gosta de nadar no córrego com os primos dela. Então, esses personagens se conhecem na infância, né? Eles são vizinhos de fazenda, né? Então, eles se conhecem nesse contexto, né? De infância. E vão se acompanhar, como é uma história de amadurecimento, né? Uma trajetória, eles vão se acompanhar até a universidade, até a vida adulta, né? E aí também eu quis falar um pouco de Ouro Preto, dessa cultura universitária nas cidades históricas, né? Então, essa cultura de bicho, de república, de festa, de Uhum. fígado aí bem treinado, bem curtido. Então, é isso, assim, sem dar muitos spoilers, é uma história de amadurecimento desses personagens. Então, temas como família, né, estudo, escolhas profissionais, eles vão ser perpassados, né? E uma análise também sobre esse contexto que eu te falei, conservador, né, branco, que é o nosso contexto aqui, né, dessa região. Uhum. E no lançamento, com certeza você já teve algum retorno, né, do pessoal que leu ou começou a ler. Como que foi, assim, ter esse retorno? Foi assim, eu tô sem palavras mesmo, porque no dia que teve o lançamento, já um monte de gente me mandando mensagem à noite, falando, teve gente até que acabou de ler na sexta-feira ou terminou de ler no sábado. Às vezes o pessoal me manda mensagem no Instagram falando, aquela parte eu me identifiquei. Então, assim, eu já tive bastante feedback e o pessoal apontando cena, sabe? Eu acho que pro escritor isso é muito. Isso é emocionante, sabe? A pessoa realmente vai falar, aquela parte, eu lembrei de tal ocasião, porque eu falava com as pessoas como que era um velório lá no interior e eles não acreditavam. Então, assim, tem de tudo. Tem até velório no livro. Então, assim, foi realmente surreal, sabe? É muito gratificante, porque a gente se lança nessa carreira de escritor sem ter, pelo menos aqui no nosso contexto brasileiro, né? Sem ter certeza de nada, né?
Não que Uhum. outras profissões você tenha certeza, mas a de escritor você parece que tem mais certeza de que vai dar errado ou que você não vai conseguir. Então, eu gostei muito dos feedbacks que eu recebi até agora. Estou doida para os meus leitores entrarem no QR Code. Deixa eu só mostrar aqui rapidão. Porque eu adoro quando o leitor me conta, né, o que ele achou. Eu gosto muito de ouvir crítica. Uhum. Pode falar, gente. É assim que a gente vai melhorando o texto. Mas aqui tem o QR Code, né? Então, aí, se os leitores, eu preciso de provas documentais, né? Pode ser fotográfica também, se quiser chorar e mandar foto aqui para mim, ó, fico super feliz. Tá bom? Foi isso. Mostra um pouquinho a capa do livro, assim, para o pessoal ver. E Olha, uma aí, capa. eu queria que você escolhesse um pedacinho para ler. Tem, assim, algum... Tem. Então, Ó, então, peraí, deixa eu só mostrar a capa, que é uma capa linda. Ela foi feita pela Sarah Guedes. É uma ilustradora de BH. Então, deixa eu ver isso aqui. E aqui a gente tem uma capa dupla. Eu não quero, tipo, isso, porque senão vai desbeiçar, sabe? Eu não quero, não. Mas, enfim, a Sarah fez essa capa linda. Também queria pontuar que foi, como esse contexto de pandemia e tal, a gente teve que adiar muita coisa, mas graças a Deus a gente conseguiu, né, fazer essa capa maravilhosa. E mais uma coisa que eu queria frisar antes de falar, de ler a parte, é que ao todo trabalharam comigo 7 mulheres, teve também os meninos da editora que fizeram revisão, né? Mas eu queria uhum, muito enaltecer, falar do trabalho de todas essas mulheres que trabalharam comigo, a Sara, a Leida, você, Letícia, a Cláudia, né? Então, uhum. assim, a Laura, então, e a Débora Mini também, que fez o book trailer, que ficou muito lindo. Queria muito agradecer o trabalho de todo mundo, sabe? Porque a gente não se lança num projeto desse sozinha, né? Você tem que ter É verdade. bons profissionais ao lado. Então, eu vou ler a parte que está na contracapa, que é uma parte do livro que quase saiu, quase a gente tirou essa parte na hora de fazer a leitura crítica, né? E ela ficou, eu acabei reescrevendo e eu gostei muito da forma como a parte ficou reescrita, tá? Isso Uhum. aqui é uma parte que é feita pela Estela. Então, se é assim, eu corro para longe desta cama, deste hospital, desta cilada e saio de BH. Atravesso a Serra do Curral com seu abraço oco, o Rio das Velhas e, por fim, dou o Tumé no Caraça, deixando para trás a muralha de pedra, a incerteza deste momento, o medo que escoa lento e certeiro, feito bip do meu aparelho. E corro, corro, corro tão rápido só para te encontrar mais depressa, na entrada de Santo de Viges, no Pasto da Pedra, na capineira lotada de quero-queros, no nosso corguinho, no banheiro do meu quarto. Então, assim, é uma parte bem apaixonada, né? É um relato de um casal, né? Um casal jovem, mas eu gostei muito quando eu reescrevi, né? Foi muito bom as dicas da Laura de ter redesenhado essa carta. E foi bom, esse trecho eu coloquei aqui na contracapa, que eu acho que dá uma ideia de como que vai ser o livro, sabe? Uhum. Aqui a parte da frente é bem alegre, bem colorida, né? Eu acho que tem um espírito do jeito que eu gosto de escrever, do jeito que eu sou também. Mas aqui, nessa parte, acho que fica um pouco, dimensiona mais como que a história vai caminhar, sabe? E quem lê esse pedacinho aí vai ficar com muita vontade de ler o livro. Vai Fica ficar com curioso, muita vontade. né? A Linda perguntou: você acha que mesmo se passando no interior de Minas, a história é universal? Eu acredito que sim, né? Porque os temas que geralmente se tratam em literatura são universais, né? E aqui são temas como luto, saudade, amor, né? É uma história de amadurecimento que muitas pessoas passam por ela, né? De sair de casa, a vontade de sair de casa para poder estudar, para poder se lançar numa carreira, relação avô e neto, relação mãe e filha, relação entre tia e sobrinha. Então, são relações aí que são observadas em vários contextos, né? E o regional, eu acho que ele dá um brilho diferente, uma forma de você conhecer uma outra realidade dentro de um Sim, mesmo país, né? Porque a gente tem um país gigante, então eu acho que isso pode ser interessante para pessoas de outros estados, e mesmo dentro de Minas Gerais, dentro de outros cenários, né? a Lida falou também, você falou da Laura, né? Ela
pediu para você falar um pouquinho da importância do trabalho da Laura, da leitura crítica. Nossa, assim, eu super recomendo. Eu não sei se tem alguém aqui querendo ser escritor, querendo se lançar nessa carreira, mas é um serviço que eu recomendo muito, da leitura crítica, né? A princípio, eu não ia me utilizar desse serviço. E eu falei, não, eu mesma dou conta de cortar, o livro estava muito grande. Essa versão aqui, ela tinha, além disso aqui, né, que é um livro bem grandinho, já tinha mais de tinha 100 páginas a mais. E eu falei, não, eu mesma vou dar um jeito de cortar, né? Só que a gente não consegue, a gente está com um olhar muito viciado. Então, a leitura Uhum, crítica, ela é muito boa porque ela te dá esse distanciamento, né? Uma pessoa de fora com conhecimento técnico, né? E ela te fala exatamente, ela te conduz no texto para você cortar realmente aquilo que é necessário. Então, depois do trabalho da Laura, a gente tirou 100 páginas e a gente não tirou cena nenhuma. Algumas partes eu reescrevi, né? Quando, por exemplo, a carta, né? Essa parte que eu li aqui na contracapa, a parte da Estela, e eu gostei muito do resultado. A gente não tirou cena, eu ia tirar algumas cenas, eu falei, vou tirar a cena da festa lá em Catas Altas. Aí eu comentava com alguém que já tinha lido, não, mas essa parte você não pode tirar. Aí eu falava assim, não, vou tirar a cena agora da festa de Nossa Senhora do Rosário. O pessoal, não, essa cena também não. Então a gente não conseguia chegar num consenso de qual cena tirar, mas estavam muito uhum. inchado, né? E então a Laura fez esse trabalho. E ela também foi me lapidando enquanto escritora. Ela sempre me colocava um desafio, né? Então, por exemplo, lugar comum. Ela sempre marcava no texto, olha, lugar comum, não, você tem condição de fazer mais. Então, eu achei isso muito bom, porque a pessoa te instiga, sabe? Te instiga a pensar, Uhum. te instiga a você repensar o seu trabalho e entregar o melhor, né? Então, eu acho que nesse livro eu tô entregando o meu melhor. Espero que as pessoas gostem. E foi quanto tempo de trabalho com a Laura até deixar o livro prontinho? Ó, a gente começou em março, eu lembro direitinho, porque foi o último final de semana antes desse contexto todo de fechar tudo. Foi por volta do Uhum. dia 13 de março, sabe? E aí eu me encontrei com ela para a primeira reunião. Então a gente fez duas reuniões, fez uma presencial e foram três reuniões e duas online, porque como estava muito grande, né? O manuscrito ela dividiu em duas partes, então ficou muito denso, então a gente dividiu em umas três reuniões. E era assim, ela me passava, né? E eu refazia, mandava, a gente discutia, e tinha a parte que eu bati pé, foi essa parte de uma carta aí, e ficou bem legal, assim, foi muito bom. Foi um processo muito rico, sabe? Aí eu fico agora com uma vozinha, eu falo assim, a Laura, você tá aqui na minha cabeça o tempo todo, que eu fico escrevendo outros textos, pensando, isso aqui, não sei se a Laura ela ia gostar disso aqui. E é bom, sabe? Você cria um editor na sua cabeça, então você Uhum. escreve e edita, né? Isso é bom. E você falou que já tem um outro já também encaminhado, né? Tenho sim. Assim, eu não consegui fazer o meu projeto louco de 3 livros antes de falar para as pessoas que eu era Lançar o primeiro. escritora. Eu não sei de onde que eu tirei isso, mas tudo bem. Mas aí, esse segundo livro, está com um título provisório até, mas não sei, né? Porque quando passa pela leitura crítica, muda muito, porque esse Uhum. livro aqui se chamava Adorável ET Viajante. Aí depois a gente mudou para esse título, né? Entre Baleias e Estrelas. Mas eu já escrevi esse segundo e eu posso contar brevemente assim. Se passa entre BH e São Paulo. E aí em BH foquei muito a região da Pampulha e falei um pouco de mercado cultural, de é, escolhas profissionais, né? Às vezes a pessoa escolhe uma coisa mais tradicional e depois quer mudar. Falando muito dessa questão de profissão mesmo e de uma relação entre irmãs, que às vezes pode ser complicado, né? Então, é muito focado para uma relação entre irmãs. O título provisório é a marca de biquíni, mas não sei como é que vai ser depois que passar pelo crivo da leitura crítica. Já tem uma data assim, pensando, vou lançar ano que vem. Ou não tem ainda. Oi, Oi. voltou, Hum. voltou. Tem aí já definido quando que vai lançar ou tá ainda? Ainda eu não pretendo lançar por agora, não, porque como é um processo longo, né? Então, Uhum. assim, requer tanto um esforço emocional, físico e financeiro. Então, eu quero focar nesse livro, é meu primeiro livro, então eu quero me dedicar muito para ele.
E uma outra coisa também que eu gosto, não publiquei 3 livros, mas eu publico frequentemente crônica, né? É um exercício bom para mim enquanto escritora. E, de uma certa forma eu consegui, né, esse objetivo doido de lançar 3 obras, né? Que por meio das crônicas acaba que vai formando forma um livro, né, desse contexto que a gente está vivendo. Como que começou esse desejo assim para escrever? Vem de criança ou foi com o tempo? Eu sempre escrevi desde criança, não sei se vocês lembram naquela época que tinha aquelas lojinhas de R$ 1,99 e aí tinha uns diarinhos com cheiro. Não sei se Uhum, você lembra disso, com cadeadinho. uhum. Eu adorava escrever Lembro. aquilo. Aí eu tenho até aqui em casa, tem até guardado aqui, tem vários. Aí eu escrevia aqui, naquele diarinho, mas não escrevia diário, não, eu escrevia historinhas, ia escrevendo. E minha avó sempre incentivou muito eu, minha prima, a ler e a escrever de uma certa forma, né? Quando você lê muito, você acaba partindo para a escrita. Mas eu nunca achei que isso fosse virar uma profissão, né? Eu escrevo muito texto técnico, acadêmico, e eu sou do direito e me incomoda muito no direito um formalismo que às vezes impede que o destinatário da lei, da sentença ou do trabalho lá do jurista seja compreendido pelo destinatário, né? Isso me incomoda muito. Então, eu queria sair dessa marra, sabe? Escrever de uma forma mais solta. Então, a ficção veio assim como uma válvula de escape, sabe? Nesse meio muito formal, muito sério. E aí, então, eu usei a escrita de ficção, romance, crônica, para poder dar vazão a essa voz que é mais solta, mais espontânea, sabe? Então, eu fui amadurecendo essa ideia. Não veio. Em 2015, eu comecei a escrever, eu estava num contexto que eu ficava estudando muito. E eu falei assim, já que eu não vivo, meus personagens vão viver. Então eu botava pra eles fazer tudo que eu não podia fazer, meus personagens fazem, sabe? Eles viajam. E eles encontram com os contatinhos deles, eles fazem de tudo, sabe? Então, então foi isso também, uma forma de dar vazão mesmo, né? Como eu fico estudando muito. Aí foi esse o mote. E o processo de eu falo assim, agora eu vou escrever. Ou passava um tempo, escrevia um pouquinho, escutava música enquanto escrevia, ou não dava conta de escutar música. Quando eu comecei, eu não tinha tanto método, né? Eu escrevi, aí não ficou bom, eu reescrevi uma parte. Agora que eu aprendi a ter método com a leitura crítica. Mas eu acho que eu não posso ter muito método, não. Porque se eu tenho, meio que me dá um bloqueio, sabe? Eu gosto de coisas tudo bagunçadas, assim. Aí você pega uma referência de música, uma referência de livro, uma referência de uma pessoa, é, né, da vida real, uma pessoa que gosta muito de expressões populares, tipo minha mãe, né? Uma grande filósofa popular. Então, minhas coisas meio que funcionam embaralhadas para mim, sabe? E aí eu percebi que eu tinha que. Eu sempre escrevia final de semana, porque eu estudava durante a semana, estudava para concurso, para mestrado, essas coisas, e eu só podia escrever final de semana. Aí eu passava sábado e domingo escrevendo, que era só podia escrever nessas datas. Aí eu tinha a meta de 5 páginas por final de semana. Por isso que demorou muito, eu não tinha muito tempo para escrever. Aí depois que eu dei uma desafogada nessa rotina doida, eu comecei então a escrever com mais frequência. E hoje eu escrevo todo dia. Pode ser que eu não escreva um texto lúdico, um texto ficcional, mas nem que seja o acadêmico eu escrevo, sabe? Isso é uma forma de estar sempre puxando, sabe? Que tem dia que você não consegue escrever assim, você não sai um parágrafo direito. Mas se forçar a escrever, é bom porque você desenvolve um raciocínio, desenvolve um método, uma técnica, né? Então hoje eu tenho mais um apuro maior para poder desenvolver essa metodologia de escrita. Entendeu? Você Isso. aprendeu a leitura crítica, te ajudou muito. O que eu aprendi? Uma técnica de escrita. Olha, eu sou muito prolixa, então assim, eu falo pra caralho, então eu escrevo muito. Então uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que ficar cortando sempre, sabe? E, e sempre enxugar o texto, sabe? Evitar. Por exemplo, teve uma cena aqui que eu escrevi 3 vezes que a personagem foi na feira hippie. Uma vez ela foi comprar uma balinha de coco, outra vez ela foi comprar uma roupa de Barbie, outra vez ela foi comprar um brinco. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado, que eu acho que eu quero ser muito enfática, isso é que eu fico repetitiva, sabe? Então, uma coisa que a Laura sempre fala pra mim é cortar, corta, 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 corta. Esse outro segundo livro que eu escrevi já tá, eu acho que tem
umas 400 páginas também. Então eu acho que eu vou ter que, antes de passar para a leitura crítica, já fazer um novo filtro, né? Agora que eu aprendi a filtrar. Sim. E outra coisa também é tentar fugir de lugar comum, né? Tentar criar ser mais criativo, não ficar usando borboletas no estômago, né? Dormir feito Uhum. uma pedra, uma coisa que ela me chamou muito a atenção. Às vezes funciona, né? Às vezes realmente você cria uma situação no livro que pede aquele lugar comum. Mas às vezes pode soar como muito superficial, Uhum. pouco criativo, né? A Leila perguntou aqui quais são seus autores preferidos. Eu gosto muito de Gabriel Garcia Marques, então para mim 100 Anos de Solidão, O Amor nos Tempos do Cólera é uma inspiração, sabe? E no começo, alguns nomes do meu livro, às vezes eu não tinha ideia. Por exemplo, o nome da cidade aqui, que é Geraldópolis. Aí eu não conseguia pensar no nome, aí botei Macondo, de provisório, sabe? Eu gosto muito de as irmãs, eu não sei como é que fala, Brontë, Emily e Charlotte Brontë. Eu gosto de Jane Austen. Eu gosto mais de Uhum. autores mais românticos, né? Eu gosto muito de romance. E livros mais recentes, eu adoro Moby Dick, né, do Melville. Tô lendo Dostoiévski, que estou gostando muito, apesar de eu acho que eu tô sendo meio hardcore de ler Dostoiévski na pandemia, que a gente fica meio para baixo, né? É, e autores mais novos que escrevem uma literatura jovem adulto, né, que é o que o meu livro ele se propõe, seria o John Green. Eu gosto muito do jeito dele escrever. Uhum. Não é piegas, né? E é divertido, é engraçado. Eu acho que eu gosto muito de humor. Eu acho que tem que ter sempre humor. E eu gosto do texto dele, é leve. Então, essas seriam minhas referências. No livro, nesse livro, tem alguma referência de outros autores, alguma coisa que você se inspirou assim para usar? O Moby Dick, né? Eu adorei o livro. Eu fiquei vidrada em baleia, foi por causa do Moby Dick. Já gostava desde criança, mas óbvio que não era uma coisa assim. Eu nem sabia porque eu gostava, apenas gostava. E sempre pesquisei coisas de baleia e falei, vou ler Moby Dick. E eu amei, então tem referência de Moby Dick, de Gabriel Garcia Marques. Tem muita referência de música também. Você até me perguntou anteriormente sobre se eu consigo escutar música e escrever. Música é o meu combustível, sabe? Eu tenho muita inspiração escutando música. Então eu gosto de escutar rock, é, indie, eu gosto mais de indie, né? Indie rock. Então eu sempre escuto para poder me inspirar. Então tem muita referência de música no livro e tem uma cena que é crucial, que é com uma música de Chico Buarque. Então MPB e rock são aí as bases da minha inspiração. Tem mais uma pergunta aqui. Qual que é a sua relação com a poesia? Você lê? Pretende escrever algum dia? É difícil falar isso como escritora, né? Eu não tenho muito hábito de ler poesia, não, né? Leio mais avulso, nunca peguei um livro de poesia para ler. Uhum. Eu acho que eu não tenho ritmo para poder fazer poesia, sabe? Eu acho que eu não tenho capital intelectual para fazer poesia. Eu gosto mais da prosa mesmo e de preferência assim, uma prosa bem robusta, com bastante descrição. É um outro ponto também que eu não sei se as pessoas também vão gostar. Eu gosto muito de descrição. Então eu preciso desse espaço, preciso de páginas e páginas para poder escrever. Eu acho muito importante isso, você levar o leitor para dentro dos ambientes, para dentro das sensações e de preferência sinestesia, né? Misturar aí vários sentidos numa mesma cena. Então eu acho que por enquanto eu não sei, né? Eu quero continuar estudando, me aperfeiçoando enquanto escritora para quem sabe poder escrever poesia também. Você falou que escreve crônicas, né? Já pensou em juntar todas as crônicas e fazer um livro, ou fazer um livro especial só de crônicas? Sim, já pensei sim. O formato inicial que eu tinha feito as minhas crônicas era no formato de livro. Eu reuni elas num conjunto que seriam crônicas depois daquela eleição. Então eu misturo fatos sentimentais, emocionais, com reflexões um pouco políticas, um pouco sobre o nosso contexto, né? Temas como burnout, ansiedade, redes sociais, influência disso nas nossas vidas, algumas coisas de pandemia. Então, aí eu fui adaptando.
E estava Uhum. guardado, porque eu tinha esse objetivo de só me revelar com 3 livros, só que a crônica tem fator temporal, né? Então elas Uhum. ficaram guardadas e algumas perderam sentido, porque os eventos políticos aconteceram há muito tempo. Então eu estou adaptando. Agora na pandemia estou escrevendo crônicas sobre esse sentimento de solidão, de ansiedade, algumas coisas da vida adulta, né? Que é ser adulto. Então eu estou adaptando, mas penso sim, mais para frente, reunir todas elas, né? Eu vou postando no meu Instagram e, não sei, penso às vezes de fazer um site e deixar elas mais organizadas num site, sabe? Uhum. E para criança, a Leida perguntou aqui, como você escreve muito, conseguiria escrever para as crianças? Porque são textos mais curtinhos. É, eu não sei se eu conseguiria escrever para criança. Eu tenho um projeto paralelo que eu tive que parar por enquanto, porque senão eu fico doida, é muita coisa na minha cabeça, que é o Reginaldo. Eu não sei se ele tá aqui, deixa eu ver se ele tá aqui, que eu te mostro o Reginaldo. O Reginaldo, ele é um chaveiro que fica na minha mesa de trabalho. E ele tem uma turma, é Reginaldo e sua turma. E ele é um servidor público. Então eu escrevo com um humor mais leve, mais engraçadinho. As crianças gostam, eu acho que, óbvio, eles não vão Uhum. captar a questão de uma crítica aí ao serviço público e tal, uma zoação, assim, sabe? Mas é um personagem que cativa. Então eu acho que eu tenho o projeto de continuar com o Reginaldo e sua turma. Esse aqui é o Reginaldo. E ele tem vários coleguinhas. Então, eu acho que eu poderia ser uma brecha, né, uma deixa, o Reginaldo, para poder fazer essa transição aí, ou infantil, não sei, sabe? E hoje em dia os desenhos têm muito uma pegada meio infantil, meio adulto, né? Uhum. Porque Divertidamente, vários filmes, Procurando Nemo, tem uma mensagem para as crianças, mas tem uma mensagem também para os pais ou para as pessoas que acompanham as crianças aí no cinema, nos Netflix da vida. Você falou que o Reginaldo, ele é um servidor público. Eu lembrei daquele filme, eu não vou lembrar o nome do filme, mas tem um servidor público que é um bicho preguiça. Eu não sei, eu não sei, é, Zootopia é o nome do filme. Ah, tá. Pois Que é. é um filme, né, para criança, mas aí eles tratam lá um pouquinho do. E quem é adulto entende um pouquinho também, né? Então, até às vezes uma crítica. Mas Eu é, gosto de desenho. é um filme legal e para criança, né? Quem sabe vai nascer um livro infantil daqui a um tempo. Pois é, Reginaldo e sua turma, eles estão aguardando. Eu tô querendo arrumar um novo personagem para ele, que é uma tartaruguinha. Se alguém aí tiver conhecer alguma loja de decoração que tem uma tartaruguinha fofa, eu acho que eu tô querendo incorporar um novo personagem. Então, pessoal, quem quiser adquirir o livro, tem no site da Páginas, páginaseditora.com.br. E até amanhã, quem comprar, vai estar na pré-venda ainda ganha a, o autógrafo, né, da Sim, Luísa, um autógrafo especial aí do primeiro livro. sim, sim, com certeza. E tem também, a partir de. O livro já está disponível, né, na Amazon. Então tem Sim. tanto o e-book, né, quem quiser ler no Kindle, e quem quiser o livro físico. Na Amazon já está disponível, mas lá não tem a dedicatória, né? A dedicatória é só no site da Uhum. Páginas e vai até amanhã. Até amanhã. Isso, Até amanhã com o autógrafo. exato. Luísa, quer falar mais alguma coisa do livro? Quer ler mais um pedacinho para o pessoal conhecer um pouquinho mais? Eu queria só agradecer, né? Eu realmente não estou conseguindo absorver tudo, sabe? Foi muito especial a sexta-feira, eu gostei demais. A gente fica com receio, né? Se as pessoas vão receber bem, se as pessoas vão Aquela gostar, vão. ansiedade, né? Que... É uma expectativa muito grande. Então, eu só queria agradecer a todo mundo, minha família, meus amigos, as pessoas aqui da minha cidade, Rio Piracicaba, quem está de fora, vendo, acompanhando minhas coisas no Instagram, ou que ouviu falar, eu só tenho a agradecer, porque está sendo uma jornada mesmo. Eu estou amadurecendo com esse processo e ainda bem que eu tenho muitas pessoas para poder me apoiar. Então é isso, eu queria agradecer mesmo de todo o meu coração. A Leida pediu para você ler mais uns trechos para gente, para o pessoal Eu conhecer um vou, pouquinho mais da história. tá, eu vou começar, vai ser pelo começo, tá? Vou pegar aqui, peraí. É o primeiro capítulo, né, que abre com
com a Estela. Ela está na fazenda de Santa Edviges, né? Como eu falei para vocês, ela é do interior. E ela começa assim: você já imaginou o que pensa uma baleia? Ou melhor, você já parou para pensar nas baleias que existem nos mares? Quantas elas são? Quais as suas rotas? Se elas estão passando bem debaixo do seu navio? Se estão atacando um leão marinho ou simplesmente saboreando milhões de crios com aquela bocana reganhada? Não se pensa em baleias, pois elas estão muito longe e muito fundo, mas eu simplesmente as adoro. Não sei por que iniciei nossa conversa desse jeito bizarro, falando de baleias, mas é que quando eu me deito no pasto e olho para um céu tão azul quanto o de hoje, eu imagino um oceano suspenso sobre minha cabeça, com muitas nuvens tão branquinhas e gordinhas que se parecem com algodões doces. Na verdade, são centenas de baleias de nuvens de algodão doce nadando no céu de brigadeiro rumo ao infinito das minhas ideias. Nessa parte é a minha identificação com a Estela. Você deitava na grama para ver as nuvens? Eu e minha prima, a Jéssica, sabe? A gente gostava muito de ir no pasto e a gente ficava vendo as nuvens e também os aviões aqui. Eu acho que é rota, sabe? Então passa muito avião. Uhum. Então, assim, não necessariamente eu não ficava vendo baleia. Eu te falei, eu desenvolvi esse gosto por baleia depois. Mas essa questão de a gente ir para o pasto, de ficar observando o céu, de ficar contando avião, isso é uma experiência pessoal que eu vivi com a minha prima, né? Então, eu falei aqui é uma mistura de referências. Sobre essa vida de interior, vida de gente que convive com fazenda, né? Tem esse contato aí mais próximo. Com certeza, acho que todo mineiro teve um pouquinho dessas experiências, assim, vai se identificar muito, né, Sim, com a com história, com o certeza. livro e com alguns pedaços, né? Falar assim, eu vivi isso também, né? Esse feedback que eu estou recebendo, sabe? Então, isso é muito gratificante. A Leida falou que a filha dela quer fazer biologia marinha por causa das baleias. Tá vendo? Pois é, as baleias são seres mágicos, gente. Eu amo baleia. Tenho até tatuagem aqui no braço. Então, tá especial, né, por causa do livro. Sim, Então, Luísa, muito obrigada. Eu amei o livro, com certeza vou ler também. Tenho obrigada. certeza que o pessoal também vai ler e vai te dar um feedback bem legal. Deixa um recadinho agora para eles, para a gente finalizar. Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradecer e, por favor, me mandem feedbacks. Entrem lá no final do livro, no QR Code. Ah, só mais uma última coisa que eu esqueci de falar. Eu deixei uma surpresinha aqui pro pessoal, vou mostrar de longe, né? Foi a Letícia, aí da editora, que bolou isso aqui é um roteiro de viagem, viu, gente? Então o livro é completo, tem até guia aqui para vocês poderem passear depois. Ah, que legal. Então, então eu queria né, agradecer e tem o QR Code no final. Então, se vocês puderem me dar a opinião, vai ser muito bom, né? Para eu poder conhecer o que vocês estão achando. É uma história que mistura muita coisa pessoal, mas tem uma parte grande que é de ficção também, né? Óbvio, não é uma biografia, não é uma história sobre a minha família, mas eu retirei muitas inspirações, né, da família, das questões pessoais. Eu queria muito saber a opinião de vocês, então mirem lá o celular no QR Code e depois me contem o que vocês acharam. E também faça um roteiro, né? Ah, de preferência, Aproveite tem para várias. viajar. Exatamente. Tem aqui paisagens mineiras, inglesas, americanas, tem muita coisa. Muito legal. Muito obrigada, Luísa. Aguardo você para uma próxima live com o próximo livro daqui a um Tomara. tempo. Deus te ouça. Ah, o pessoal perguntou se a live vai ficar salva. Ela vai ficar salva e também nós postamos no canal do YouTube. Depois, amanhã já vai estar no canal do YouTube. Tá. E a Bia está perguntando se tem o livro na Amazon. Já tem, tanto e-book como livro físico. Voltou. Cortou um pouquinho? Voltou. Não, mas deu aqui. Tá? Então, muito obrigada. Oba. Quem participou, pode comprar mesmo, gente, que vocês vão Isso amar. mesmo.
um livro lindo com a Ajudem capa a linda. escritora. Vamos incentivar. Isso mesmo, para apoiar a escritora nacional, né? Isso aí. Obrigada, Luiz, Então e tá. até mais. Obrigada, boa noite. Boa noite.